E aí gente, tudo bem? Eu sou o Thiago e esse é o canal de Iglu. E saíram mais 2 episódios da série Star Wars Maul, Lorde das Sombras, e hoje aqui eu vim dar uma comentada e uma analisada sobre esses 2 novos episódios da série que lançaram hoje. Então já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal e comentando o que vocês acharam sobre o episódio. Então o terceiro episódio já começa com o Maul tendo uma conversa ali que parece que vai indo para um lado pacífico, mas como a Devon ali já pega o sabre de luz do Maul, a gente já vê por outro caminho que ela vai tentar escapar ali. E logo quando essa conversa já toma outro rumo, o Maul já tenta intimidar ela ali. E como esse segmento ocorre por todo o episódio, a gente já vê lá no final que eles vão ter um confronto. A Padawan já vai começar a ter aquela despertada, né, da raiva, que a gente acredita que ela vai se tornar de vez a Padawan do Maul. Então mais uma vez temos uma boa luta, boas falas do protagonista. O Maul é sempre esse personagem sábio, né, que ele tenta resolver as coisas ali. Antigamente não, né? Mas agora ele tenta resolver as coisas mais no diálogo ali, nas palavras, que ele tenta achar ali um jeito de entrar na cabeça dos personagens, dessa Jedi no caso. Então o episódio termina bem nesse confronto aí, já num clímax pro próximo, e o Maul deixando ela escapar, já que ele sabe, depois que ele fala que ele sabia que ela ia retornar. E gosto de como o episódio termina dela correndo em direção para uma saída, mas a animação faz parecer muito ali que é uma pintura, né? Aquela luz lá, não é uma luz assim direta, né? Como um solzão mesmo, mas sim parece uma pintura, um branco assim que remete a mais um quadro mesmo. Eu achei legal, um capricho artístico diferente ali do normal, que a gente vê ali desde a animação do Clone Wars, né? Primeira temporada. E a trilha sonora mesmo dessa cena, tanto com a do quarto episódio, é bem diferente, até acima dos padrões mesmo desse compositor que ele vem desde Clone Wars, da série da Ahsoka recentemente, que eu acho que ele tá um pouquinho melhor, mas aqui parece que ele tá, né, evoluindo essa questão das cenas com sabres de luz, que aqui é uma atrás da outra, né? Todo episódio praticamente tem uma. Às vezes Clone Wars dava uma pausa ali pra focar no episódio de droid, aqui não. Aqui é foco mesmo na narrativa, do Maul, ali do sindicato, essas coisas. E bom, como eu já me adiantei um pouquinho lá pro final do episódio, vamos voltar um pouco pra ver os outros paralelos que acontecem enquanto esse segmento do Maul com a Devon acontece durante o episódio. E nisso vemos o General Lawson, né, voltando aí nessa questão do filho dele e como ele tem que dividir, né, essa vida entre policial e atrás do Maul e o filho dele. Eu achei que essa seria uma questão que ela iria para um outro caminho, só que não, é aquele clássico problema mesmo de pai e filho, como ele não consegue achar esse meio, né, para os afazeres dele e para ver o filho dele lá jogando sei lá o que, porque o episódio não mostra direito o que está acontecendo ali, então a gente não sabe bem que jogo é aquele ali. Mostra ele sai de longe mesmo, mas é só a visão do Lawson ali vendo as coisas. Então aqui ele até vai na partida ver um pouco, mas aí já vai embora. E nessa mesma cena do estádio a gente já vê ali o mestre da Padawan chegando e conversando com o General Lawson, que já construindo essa aliança que vai se fortalecer lá no quarto episódio. E ainda durante o jogo mostra ali a investigação do amigo do Lawson, o Android, né, o Duas Botas, indo atrás de uns Pikes que estão contrabandeando e sendo interceptados pelos mercenários do Maul. E falando neles, é bom mencionar que na semana passada mesmo estavam saindo umas informações de que a Mandaloriana que ajuda o Maul, aquela que fica sem capacete, talvez seja aquela armeira lá da série do Mandaloriano. Então talvez isso se confirme no futuro próximo. Não acredito que vai se confirmar nessa série, mas talvez dependendo dos caminhos dela a gente possa cogitar que isso seja realmente oficial. Já o quarto episódio começa com o Darth Maul lá numa cena, tipo a cena do primeiro episódio, ele chegando lá e tomando controle dos sindicatos dos Pikes e daquele pessoal ali que traiu ele no passado também. Até que o Maul pega um Pike lá e fala: isso aqui é meu agora e fica aí no trono, mas eu que mando em vocês, tipo isso. Com isso o episódio se desenrola tanto com os Jedi, tanto quanto os policiais indo atrás do Maul, e nesse meio o Lawson impedindo Duas Botas de contratar o Império, já que ninguém quer ver o Império ali correndo por aquele planeta, né? Já que pelo visto esse é um dos poucos planetas que não foram conquistados pela galáxia, já que acredito que não tenha nada do interesse deles ali, então nem o Maul, nem a polícia, e só esse androide mesmo quer contratar, já que para seguir o protocolo, né? Já que como é um Android, eles seguem normalmente, fielmente ali o protocolo ali, mesmo que o Android peça desculpas depois pro Lawson. Bom, nada do interesse deles até agora, já que já foram vistos Jedi e o Maul lá também. E agora os Inquisidores vão ir atrás deles. E se ainda tinha ficado dúvida, o tom dessa série é realmente diferente, sendo que mais se difere das demais animações, então talvez seja até bem difícil, assim, impossível de alguém ir ver essa série sem contexto nenhum,
já que aqui eles não apresentam contexto de nada. E muitas das coisas já estarem estabelecidas. Isso pode até parecer óbvio, mas em comparação às outras animações, aqui a impressão é bem maior, ainda mais por causa desse viés sombrio, né, que a série tem. Então fica aí um negócio que, sim, não dá pra recomendar essa série, mesmo que seja um tom mais assim, mais chamativo pra quem gosta desse tipo de produção que é focado mais em um vilão ou um ex-vilão, no caso aqui, que o Maul não é mais aquele vilãozão, né? Se é que realmente tenha sido, porque de vilão mesmo eu só vejo ele como realmente um vilão, assim, de fato, só no Ameaça Fantasma. Aqui ele fica, como eu disse no vídeo anterior, num tom mais cinza, né? Por mais que ele tenha, sim, esse negócio do sindicato do crime, mas como o personagem em si fica nessa área. E toda essa busca por informações, enganações, essa caça aí de Jedi com policial e sindicatos e por fim agora o Império está sendo bastante interessante de acompanhar. Ainda mais que todos os episódios terminem com um clímax que empolga mesmo para você ir pro próximo. E tá sendo boa essa divisão de 2 episódios porque tá tendo mais conteúdo de trazer aqui. Se fosse um episódio acho que ia ficar um pouco morno. Mas nesse negócio de 2 episódios a cada semana, eu acho que engrandece um pouco mais. E no final desse 4º episódio, enfim, vemos a luta do Jedi contra a Devon e o mestre dela contra o Maul. E aí vemos que ele é danificado, né? Já que a perna dele de robô, então não tem como ser ferido. Já que eles acertam um chutão na perna dele ali, e o mestre da Padawan também fica um pouco para baixo. Então a gente já vê ali que o caminho dele já não vai ser muito mais longo. Mas sobre a luta, ela também é ótima, ainda mais ele intercalando do Maul, falando como ele enxerga os Jedi no momento, que eles estão sobrevivendo, mas não vivendo. E aquela velha história de como os Jedi falharam em ser esses salvadores, ainda mais por confiar na República. Ele não diz isso, né, no caso da República, só que é como a gente já tem essa visão já, de como eles confiaram tanto na República que eles não enxergaram, além dessa questão de salvar o povo, né, os planetas e coisa e tal, do Império, e como eles não viram que o Império estava ressurgindo ali por meio da República mesmo. O Maul não fala isso, mas já fica subentendido que é mais ou menos por causa disso, né? Já que de todas as produções de tantos anos que a gente já viram aí, mesmo em Clone Wars, ali em Vingança do Sith, onde a gente vê essa ressurreição do Império. Ressurreição não, né? Isso é o Império realmente surgindo. E com o Maul, por meio desse sindicato, desejando naturalmente exterminar ali, né? Não os dois lados ali, o Jedi e o Império, mas sim por meio, né, focado nessa vingança contra o Imperador. E os outros ali, que ele tá episódio por episódio, caçando e colocando eles no lugar dele, né? Ou matando mesmo, como ele faz com o chefe dos Spikes ali no episódio 3. Não, no começo do episódio 4. Outra coisa que saiu durante a semana foi uma entrevista ali da própria Lucasfilm de como foi feito o sabre de luz do Maul, né? Que ela foi combinada ali com um grito do Sam Witwer, né? Que faz a voz do Darth Maul na língua original. Então, em certos momentos dá pra escutar o grito dele, mesmo que bem rápido. Deu pra ouvir mais mesmo nesse vídeo, mas em certos momentos acho que dá pra pegar em um momento ou outro, mas acho que nos próximos episódios talvez isso seja mais presente. Eu não sei se aquele vídeo era só uma base, né, de como que eles poderiam usar, e aí pra série eles meio que mediram isso um pouco mais, né, diminuíram, e aí só vão deixar em certos momentos como parece ser nesses 2 primeiros episódios. No caso, no episódio 3 e 4. Né? Even the way it sounds is more extreme. You actually hear the sound of Sam screaming built into the saber. Então fica essa curiosidade aí. E veremos nos 2 episódios da semana que vem, agora com essa chegada do Império, como isso vai impactar, já que eu acredito que... Acredito não, que eu acho que o nome do 5º episódio é Inquisidores, então veremos essa caça aí dos Inquisidores, tanto da série da Ahsoka e aquele lá que aparece, eu não acho que foi na série dos Contos dos Jedi, ou não lembro direito, mas aquele mascarado lá, com máscara branca com uns riscos vermelhos, umas listas vermelhas, né? Os dois vão aparecer, e eles devem buscar ali o mestre da Devon, a Devon e o Maul ali, então não duvido ali que já no próximo episódio, no 6º, já vai ter um impacto ali pra realmente ativar a raiva de vez da Devon, com o mestre dela morrendo, né? E ela caindo lá pro lado do Maul, né? Pro lado do Maul, mas no caso é o lado do Darth Maul mesmo, que não é mais Darth, mas eu chamo ele assim já, que é o que eu costumei falar, acho que todo mundo costuma falar Darth Maul, né? Mas ali o Lorde das Sombras. Mais uma vez no 3º episódio, né? Ele fica ali literalmente nas sombras, né? Enquanto tenta intimidar, entrar na cabeça da Devon lá durante o 3º episódio. Ou veremos se eles guardam alguma surpresa e talvez essa fúria da Devon seja outra coisa, ou talvez o mestre dela não morra e toma outros caminhos que sejam mais inesperados. Mas eu vejo a série indo para esse lugar mesmo que parece mais
parece mais seguro. E bom, no mais, acho que até o momento eu poderia criticar a duração dos episódios, que por esse tipo de narrativa que eles estão apresentando, e acho que esse tipo de decisão acaba impactando um pouco e tornando os episódios assim bem curtos mesmo. E alguns cortes entre uma cena e outra que acabam gerando uma estranheza. E lembra até a série do Percy Jackson, na primeira temporada mais, mas na segunda também tem, que eram uns cortes que vinham uma tela preta assim. Isso não me incomodou nos 2 primeiros episódios, assim, eu já nem lembro mais, mas foi uma coisa que não me incomodou antes. Mas nesse terceiro e quarto episódios realmente tá bem claro ali que eles estão tendo uma dificuldade de fluir bem o episódio, né, sem esses cortes abruptos assim. E bom, para ambos os episódios eu vou dar uma nota 8, eu acho que tirando esses probleminhas, eu acho que eu não vejo muito um defeito assim real da série, é uma série que instiga mesmo você ver os próximos episódios. Eu acho que eu já sinto para onde a trama vai, mas eu quero ser surpreendido por alguma coisa ou outra aí, que por eles não estarem seguindo diretamente ali o que tem nos quadrinhos ali dos Legends, por mais que eu não conheça muito, eu já vi ali, já tomei alguns spoilers, né? Mas como eles trocam os personagens, sempre trocam esse tipo de coisa, né? Então eu acho que talvez eles possam nos surpreender, mas eu já vejo ali uma base ali do que eles podem seguir, e eu tô controlado aqui, eu não espero uma coisa assim, um impacto muito grande assim que vai mudar muita coisa da história, mas como eu falei no vídeo anterior também, as coisas não vão se dar bem ali pra ninguém, eu acho, até o fim dessa série, ou dessa temporada, né? Então, gente, se inscrevam no canal, deixem um like, e como eu disse na semana anterior, essa série realmente está resguardada ali pro pessoal que já acompanha essas animações Star Wars. Então se vocês viram o episódio, comentem aí, comentem alguma curiosidade. Então é isso, gente.